Bispo hoje ganhou um café da manhã com direito até ovos com bacon, né, velho? Olha aí. Ovos com bacon. Essas meninas acordou cedo, um barulho na cozinha. Aí quando nós vimos lá um café da manhã, como o bispo, como o apóstolo falou, né? Nós precisamos honrar pai e mãe, né? E esse princípio é um princípio que nós como cristãos não podemos abrir mão. Temos que ser corajosos em amar, independente das circunstâncias. Se você tem pai vivo, ainda que talvez tenha um relacionamento, talvez, né, meio difícil, eu quero desafiar você a ter coragem de amar. Amém? Como o apóstolo diz, não espere, né, perder para depois valorizar. O amor é um princípio. E quando nós obedecemos esse princípio, nós quebramos resistências, amém? Então abra sua Bíblia comigo, em 2 Reis, capítulo 5. Eu quero falar aqui de alguém, não é, que foi muito corajosa em amar, que a sua fé, né, não estava baseada em circunstâncias, mas sim em princípios. E fez dessa pessoa, né, que está aqui na Bíblia, a qual nós nem sabemos o nome, um instrumento poderoso para trazer paz entre nações. Aqui nós vamos ler, eu quero ler alguns versos, né, desse texto, 2 Reis, capítulo 5. Nós conhecemos essa história aqui a respeito, né, da cura de Naamã. E eu vou falar com você a respeito dos 4, né, personagens principais desse texto, mas destacando essa menina aqui sem nome, tá bom? Então feche os seus olhos, vamos fazer mais uma oração. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós queremos, ó Deus, te louvar. Senhor, te louvar, ó Deus, por essa manhã maravilhosa. Obrigada, Senhor, porque nós estamos, ó Deus, no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas. E estamos aqui na Tua casa, ó Deus, com os nossos ouvidos atentos para ouvir mais do Senhor. Senhor, que a Tua palavra, Senhor, ela possa encontrar pouso no nosso coração. E que nós não possamos sair daqui, ó Deus, Pai, de forma que nós não possamos meditar no que o Senhor está falando conosco. Senhor, o Senhor não fala com ausentes, o Senhor fala com aqueles que estão presentes. E todos nós que aqui estamos, ó Deus, o Senhor nos trouxe para falar conosco a respeito do que vai ser falado agora, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém? Antes de nós começarmos aqui, eu quero dar o aviso, irmãos, do Betel, amém? O Betel já ultrapassou as inscrições, a quantidade, né? Só que ainda nós não fechamos as inscrições, porque nós estamos tendo como comprovadas aquelas que já fizeram pelo menos o primeiro pagamento. Então você que ainda não fez, né, ali o pagamento, ou deu a entrada, ou talvez ainda não fez e pode fazer e já pagar, procure a Ivânia, amém? Porque agora nós estamos aí com a quantidade até que já excedeu da quantidade do Betel. Mas muitas ainda não estão confirmadas porque não houve pagamento. Amém? Então vamos lá? 2 Reis, capítulo 5, a partir do verso 1, diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor Deus dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a casa de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas.
A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando o meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim, o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus para conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe essa mensagem: por que rasgou as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia a receber-me e invocaria em pé o nome do Senhor, e o Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfá em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E ele ficou furioso. Mas os seus servos lhe disse: meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais o que ele te disse: laves e ficará curado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e foi purificado. A sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltou à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã lhe disse: agora sei que não há Deus em outro lugar senão em Israel. Por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse com ele, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos, sacrifícios a outro Deus senão o Senhor. Mas que o Senhor me perdoe, porque de uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimom, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Então disse Eliseu: vá em paz. Aí o verso seguinte: quando Naamã já estava em certa distância, Geazim, servo de Eliseu, homem de Deus, pensou: o meu Senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que lhe ofereceu. Juro pelo nome do Senhor, e que eu correrei atrás dele e vou ver se ganho alguma coisa. Então Geazim correu atrás de Naamã e, vendo-o aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: tudo vai bem? Geazim disse: sim, tudo vai bem. Mas o meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Naamã respondeu: claro, não leve só 35, mas leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazim para que aceitasse e o colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 roupas finas, entregando aos seus servos, os quais foram à frente de Geazim, levando as sacolas. Até aqui, querido. Por que é importante, né? Por que foi importante ler esses versos até aqui? Como eu disse, esse texto nos ensina muito com esses 4 principais personagens. E esses 4 personagens, esses 3 homens, né, se ajuntaram
As suas histórias se ajuntaram, se ligaram, se conectaram através dessa menina israelita que foi levada como escrava. O primeiro personagem que nós vemos aqui, o grande homem de Deus, o profeta Eliseu. Um homem consagrado, um homem temente a Deus, um homem com caráter irrepreensível. Um homem que tinha o respeito e o reconhecimento de toda a nação de Israel. Que através de sua vida Deus manifestava sinais e maravilhas. Aí nós vemos aqui Geazim, discípulo de Eliseu. Um homem, um líder que estava sendo formado, porém um líder ganancioso, mentiroso, que contrasta totalmente aqui com o caráter do seu líder. Geazim, ele viu ali uma oportunidade de tirar proveito daquela situação que ele estava vivenciando. Ele mente para Naamã no nome de Eliseu, e depois que mente para Naamã, ele tenta mentir para Eliseu. Mas repete comigo, dura coisa é tentar mentir para Deus. Quantos concordam aí, diga amém. E quando ele tenta mentir, Eliseu fala: Geazim, não foi o meu espírito junto com você? E eu não vi o que você fez? Sabe aquela lepra que esse homem foi curado aqui? Essa lepra vai estar em você e em toda a sua descendência para sempre. Recebeu as consequências do seu pecado. E depois nós vemos Naamã, esse grande general, esse homem honrado, esse homem respeitado, esse homem valente, esse guerreiro habilidoso, esse homem que Deus deu a ele, como nós lemos no texto, foi Deus que deu a ele as vitórias contra Israel e todas as demais lutas. Nós vemos aqui um homem que foi usado por Deus, não é? Para vencer, para colocar muitas nações aqui sob jugo. Mas esse homem era o que, irmãos? Leproso. E a sua lepra, querido, ali era algo que com certeza, porque quem recebia ali um diagnóstico, não é? De lepra, recebia uma sentença de morte. Uma doença que para os israelitas era considerada impura, uma doença contagiosa. Todo mundo via aquele homem, não é? Ali com a sua farda, todo poderoso, não é? Honrado, um homem forte, habilidoso. Mas quando ele chegava em casa e tirava as suas roupas, tirava ali a sua farda, o que ele via era um homem doente, um homem com a sentença de morte assinada. E de repente, nós vemos aqui uma menina, que nós não sabemos o nome, não sabemos a sua história, nem antes e nem depois desses acontecimentos. Nós sabemos que ela foi levada como escrava para servir na casa de um homem leproso. Querido, o que nós vamos ver aqui é a história de alguém que guardou o seu coração diante de uma adversidade gigante, que não permitiu a amargura tomar conta do seu coração, mas que decidiu, através dessa situação tão contrária à sua vida, ela decidiu permanecer com a sua fé livre, mesmo sendo escrava. Sabe o que nós aprendemos em primeiro lugar com essa menina aqui? Que a fé dela não estava, querido, nas circunstâncias. A fé dela estava em princípios. Querido, quando nós temos a nossa fé na palavra de Deus, quando nós temos a fé, querido, no Deus Todo-Poderoso, independente das circunstâncias que nós vivemos, a nossa fé continua inabalável. Vira para o irmão que está do teu lado e fala: meu irmão, em nome de Jesus, eu declaro sobre a tua vida que a tua fé estará sempre no princípio da palavra e jamais nas circunstâncias. Porque se assim estiver, querido, você vai vencer, você vai romper, você vai conquistar aquilo que Deus tem para a tua vida e através da tua vida.
Quantas pessoas se amarguram diante da luta. Quantas pessoas vivem perguntando: Senhor, qual é o propósito de tudo isso? Esses dias conversando com uma garota muito sábia, gosto muito de conversar com ela. E ela dizendo: olha, eu decidi parar de perguntar para Deus o porquê das coisas. Eu parei de perguntar para Deus qual que é o propósito de tudo isso. E eu decidi permanecer. E quando eu tomei essa decisão, uma chave virou aqui dentro. E as coisas começaram a mudar. Nós vemos aqui com a história dessa garota. Querido, ela era uma judia, não é? Talvez ali nós podemos conjecturar aqui a história dessa menina. Uma menina que talvez tinha ali condições financeiras, seus pais, os seus irmãos, ela estava na sua terra, né, com a sua cultura, servindo o seu Deus com liberdade. Ela desfrutava de toda a liberdade, não é, de uma jovem. Tinha sonhos, tinha projetos que foram interrompidos por Naamã. Esse homem, juntamente com seu exército, tirou ela de tudo isso. E agora essa menina, que era uma menina livre, se torna escrava, sem direitos nenhum, querido. E além do mais, além de tirar todo o seu direito, toda a sua liberdade, anular os seus sonhos, anular, né, os seus projetos, ela vai para a casa de um homem leproso, de um homem que tinha uma doença contagiosa, e não somente contagiosa, como também uma doença mortal. E nós vemos aqui essa menina, no momento que ela teve a oportunidade, ela olha para sua senhora e diz: olha, se o meu Senhor, se esse general, o maior inimigo militar de Israel, se o meu Senhor for ter com o profeta que está em Samaria, ele iria orar por ele e ele seria curado. Querido, o escravo não tinha direito nem de falar com seu senhor. O escravo, ele tinha que permanecer ali subjugado, somente fazendo as tarefas que estava ali, né, ordenada para ele fazer. E essa menina olha com amor, ela teve coragem de expressar o amor de Deus na casa do seu inimigo, daquele que roubou dela, daquele que tirou tudo dela. E eu te pergunto, meu irmão, quantas vezes nós permitimos que as situações ruins que nos acontecem se torne instrumento de amargura no nosso coração? Quantas vezes nós permitimos que as situações ruins que nos acontecem tomem o nosso coração de ódio, de rancor, de ressentimento? Essa menina estava escrava, mas a sua fé continuava livre. Querido, e eu quero em nome do Senhor Jesus declarar para você que está aqui, para você que está cultuando em sua casa: se você hoje está prisioneiro de uma situação, se você não consegue perdoar, se você não consegue ter coragem de amar aqueles que foram injustos com você, eu quero declarar pela autoridade do nome do Senhor Jesus, que haja liberdade sobre a tua vida. Eu declaro as cadeias do ressentimento, do rancor, do ódio, sendo despedaçada em nome do Senhor Jesus. E você vai romper através da sua fé, e você vai ver a ação de Deus em teu favor, em nome do Senhor Jesus. Querido, nós olhamos para essa garota, tão ousada, tão determinada, cheia de fé. Sabe, querido, quando nós decidimos permanecer crendo, onde há guerra, nós geramos paz.
Onde há ódio, nós geramos amor. Onde há injustiça, nós geramos justiça. Aonde há indiferença, nós geramos, querido, afetividade. Aonde há, querido, falta de esperança, nós geramos esperança. Aonde há falta de fé, onde há falta de fé, nós geramos fé. Aonde há morte, nós geramos vida, porque nós decidimos permanecer crendo. As pessoas olham para você, olham para mim e não entendem por que nós estamos agindo como estamos agindo. Mas nós estamos agindo assim porque nós temos a coragem de amar. Hoje, antes do culto, uma irmã veio conversar comigo, falando: bispa, me explica uma coisa. Deus está falando comigo a respeito de profundidade. O que Deus quer falar? E eu perguntei para ela: qual é o seu entendimento disso? Aí ela me deu a sua explicação. E eu disse a ela: ontem aqui nós tivemos um momento muito precioso, né, Adriana? Quem esteve aqui ontem no momento do café com oração, né? Um momento muito precioso, está sendo os sábados aqui. E no momento onde nós vimos aqui o mover de Deus, o mover do Espírito Santo, cada pessoa que vinha orar aqui, elas vinham com a mesma direção do Espírito, porque o Espírito estava falando. E Deus estava falando conosco que Ele quer de nós responsabilidade. O Senhor está nos chamando para a responsabilidade de nos consagrar, a responsabilidade de nos santificar. Teve aqui uma irmã que veio orar na frente, ela disse: Deus, dai-nos, ó Deus, o caráter maranata, dai-nos o caráter maranata, o caráter que prepara a vinda de Cristo, o caráter que vai nos levar a ser uma igreja preparada, uma igreja que está pronta para receber Jesus. Nos deu o caráter maranata. Querida, eu quero dizer para você, como eu disse para a irmã que me perguntou, Deus está chamando você para a intimidade. O Senhor está chamando você para se aprofundar com Ele no relacionamento. Deus quer se manifestar a você. Deus não quer mais, querido, porque você não vai conseguir andar com Deus se a sua vida com Deus está somente nos seus artelhos. Porque se as águas do Espírito, querido, estiver somente nos seus artelhos, você vai sentir até um refrigério, mas quem comanda a sua vida é você. É você que decide quem perdoa, é você que decide quem não, é você que consegue ali, pela dureza de coração, semear amargura, permitir a amargura tomar conta de você. Se você permite o Espírito vir somente até os seus joelhos, você ainda também consegue andar na sua força. Mas se você continua andando, e o Espírito vai enchendo a tua vida, e essa água vai chegando à cintura, você também, nós ainda conseguimos andar de um lado para o outro, ainda assim que com muita dificuldade. Às vezes queremos fazer algo, mas somos impulsionados a fazer outra coisa, porque o peso da água. Mas o Senhor mediu mais. Ele foi e mediu mais alguns côvados, e disse para Ezequiel: vem. E a palavra do Senhor diz que as águas agora já estavam onde, querido? Nos lombos. Quem está com as águas nos lombos tem alguma força? O que acontece quem que está com as águas nos lombos? Ele perde toda a força. E ele é conduzido o quê? Pelas águas. De maneira que ele vai para onde a água o quê? O conduzir. Essa menina aqui nos ensina que ela estava assim numa situação tão difícil, mas ela não estava aqui decidida a fazer conforme a sua vontade, mas ela estava decidida a caminhar segundo o Espírito conduzisse a vida dela, e o Espírito estava conduzindo ela a ser um instrumento de Deus na vida daquele general. Deus estava conduzindo aquela menina através da sua ousadia a ser um instrumento de pacificação entre duas nações. Uma garota escrava, sem direito nenhum, sem valor atribuído a ela algum. Essa menina
com a consciência que ela tinha da identidade dela em Deus, ela foi um instrumento de pacificação entre nações. Você consegue entender isso? Ela pegou aquele general, o maior inimigo militar de Israel, levou esse inimigo lá para dentro da sua cidade de novo. Aquele homem que tinha ali atacado, destruído a sua cidade, ela leva esse homem lá dentro de novo. Com certeza, quando Naamã chegou ali, todo mundo ficou com medo, pensando que uma guerra estava sendo instalada novamente. Mas a palavra de Deus diz que ele foi ali através da palavra dessa menina. E a palavra de Deus diz que Naamã foi curado. E no momento que ele foi curado, ele começou a crer no Deus Todo-Poderoso. Resumindo em palavras, não haveria mais guerra entre Israel e a Síria, porque o comandante dela também servia o Deus Todo-Poderoso. Através do testemunho dessa garota, querido, está na hora de você se movimentar. Está na hora de você, querido, ter ousadia no Espírito para manifestar, querido, a glória de Deus na sua vida e através da sua vida. Está na hora de você testemunhar quem Cristo é. Está na hora de você, querido, se mover em favor de vidas, ainda assim que você não acredita nelas, ainda assim que você muitas vezes não tem amizade com elas, ainda assim que talvez essas pessoas foram injustas com você. Permita o Espírito Santo te conduzir. Porque ainda que você não entenda qual é o propósito, eu quero te dizer, se você decidir permanecer no caminho, o propósito vai ser revelado a você. Não pergunte saber o que será antes, querido, porque na maioria das vezes Deus não revela, porque Deus trabalha nas nossas vidas através da nossa dependência total a Ele. Na medida que nós não mais andarmos nas nossas próprias forças, é nessa hora que Deus se manifesta. Porque é nessa hora, querido, que o poder de Deus se aperfeiçoa em nossa fraqueza. As pessoas olham para a gente e não dá nada, mas o Espírito se manifesta com poder, com autoridade, com graça, com amor. Essa menina foi um instrumento de pacificação. E Jesus, lá no Sermão do Monte, no capítulo 5, ele diz: bem-aventurados, repete comigo, bem-aventurados, felizes, felizes são os pacificadores, porque os tais serão chamados filhos de Deus. Aleluia! Bem-aventurado, bem-aventurado aquele que não procura justiça própria, bem-aventurado aqueles que geram paz aonde há guerra, bem-aventurado aquele que não está nem aí para a sua reputação, mas que se permite verdadeiramente ser um instrumento de Deus. Ainda que as pessoas olhem, querido, e ridicularize, ainda que as pessoas olhem para você e tentam te paralisar como os irmãos de Davi tentaram, quem é você? Oh, sou o Davizinho, o caçulinha lá de casa, mas eu tenho andado com Deus e tenho visto que esse gigante não é nada diante do Deus Todo-Poderoso. Eu quero dizer para você, querido, Deus, Ele tem muito interesse de usar a tua vida. Ele vê em você um vaso precioso, mas Deus só vai usar a tua vida quando você se render a Ele totalmente. Fique de pé. Bem-aventurados pacificadores, porque esses serão chamados filhos de Deus. Se o meu Senhor fosse até Samaria
a cidade que ele destruiu. E fosse até o profeta daquela cidade, que ele considera nada, porque ele foi mais forte do que ela. O meu profeta, o meu pastor, Eliseu, oraria por ele e ele seria curado. E a ousadia, a convicção, o testemunho dessa menina levou aquela senhora a dar crédito na palavra dela. E nós vemos aqui o resultado de uma obra extraordinária. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, eu oro, Deus, para que o Senhor, Deus, nos ajude a ter coragem de amar. Senhor, que nós, ó Deus, possamos, ó Deus, entender, Pai, que fé, ó Deus, é algo, Pai, que nós decidimos onde colocamos. Senhor, quando a nossa fé está nos princípios da Tua palavra, Senhor, ventos podem vir, situações, ó Deus, ó Pai, circunstâncias contrárias podem vir. Senhor, gigantes podem se levantar. Senhor, situações de humilhação, de injustiça, ó Deus, pode acontecer. Senhor, mas nós, ó Deus, não temeremos. Ó Deus, porque sabemos que o Senhor está conosco. E que independente das circunstâncias, ó Deus, o Senhor continua sendo Deus. Senhor, e se nós permanecermos, ó Deus, crendo, ó Deus, nós veremos o propósito do Senhor, ó Deus, se cumprir nas nossas vidas e através das nossas vidas. Senhor, então eu te peço, Senhor, nesse domingo de ceia, ó Deus, fortalece, ó Deus, a fé do meu irmão. Ó Deus, renova, Senhor, as forças dele. Senhor, que ele possa sair, ó Deus, dessa zona de conforto a qual ele está. Ó Deus, que o Senhor possa, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, aquecer o coração dele. Aquece, ó Deus, o coração da tua igreja. Senhor, porque é nisso, ó Deus, que o mundo, ó Deus, ó Deus, é nisso que o mundo vai conhecer e reconhecer que verdadeiramente nós somos os discípulos do Senhor. Ó Deus, quando nós decidimos, ó Deus, amar uns aos outros, ó Deus, e não somente, ó Deus, aqueles, ó Deus que nos ama, ó Deus, aqueles, ó Deus, que nós queremos ter por perto, ó Deus, mas amar também aqueles que nos ferem, aqueles que são indiferentes, aqueles que são ausentes, ó Deus, aqueles que causaram injustiça, ó Deus, porque o amor, ele quebra todas as resistências. O amor, Deus, quebra todo o jugo. O amor, ó Deus, é poderoso, ó Deus, para despedaçar, ó Deus, todo o coração duro. Senhor, e que nessa manhã, que nós possamos, ó Deus, ó Pai, permitir que o nosso coração seja envolvido, ó Deus, por esse amor. Que nós não possamos, ó Deus, mais permanecer somente à beira da margem, ó Deus, à margem do rio, mas que nós possamos caminhar, ó Deus, na direção, ó Deus, das águas profundas, aonde, ó Deus, nós seremos, ó Deus, conduzidos, ó Deus, pelo Teu Espírito, aonde, ó Deus, nós seremos levados pelo Teu Espírito. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nos fortalece, ó Deus, que toda amargura, que todo ressentimento, ó Deus, que todo ódio, ó Deus, que possa estar, ó Deus, no coração do meu irmão nessa manhã, eu oro, ó Deus, para que esse sentimento, ó Deus, ruim, seja tirado, e no lugar desse sentimento, ó Deus, o amor do Senhor transborde, ó Deus, o amor do Senhor transborde. Senhor, em nome do Senhor Jesus, querido, continue orando. Se você tem uma situação a qual você sabe que você está aí alimentando amargura,